O ano era 1845 no estado americano do Alabama. Anarcha, uma mulher de 17 anos, afro-americana, escravizada, engravidou e teve um bebê. Mas havia um problema. Uma curiosidade cirúrgica muito infeliz, como o médico que a tratou escreveria mais tarde. Isso significa que Anarcha sentia muita dor. O parto deixou a mãe com uma fístula vésico-vaginal. Fístula é o termo médico empregado para designar um orifício que não deveria existir, uma abertura anormal entre duas partes do corpo. No caso da fístula vésico-vaginal, a abertura se encontra entre a bexiga e a vagina. O médico, um homem chamado James Marion Sims, nunca tinha visto nada parecido antes, mas decide fazer algo a respeito. Assim que obtém a aprovação das meninas e do proprietário de escravos para tratá-la, ele inicia seus procedimentos experimentais. E o que era para ser apenas uma operação se transforma em 30. Este é o sujeito humano em que investigamos os fios que conectam a medicina moderna às suas origens muitas vezes brutais. A jornada da humanidade para entender o corpo tem sido sangrenta, repleta de experimentos antiéticos, consequências não intencionais e resistência inimaginável. Estas são histórias de fracassos catastróficos com grande custo humano, mas também de enormes sucessos que fizeram história e salvaram inúmeras vidas. Para entender essa história, temos que considerar o conhecimento científico da época, sem fazer pré-julgamento e comparativo com a ciência atual. Eu sou Alice Rosenthal, psicóloga criminal. E eu sou Orlando Ribas, médico geneticista. E esta é a história das mulheres negras cujos corpos foram explorados e cujos sacrifícios nos deram instrumentos médicos que hoje ajudam a salvar vidas. No campo humano, abordaremos histórias chocantes e que incluem descrições gráficas de experimentos médicos, corpos e partos. Então, realmente lutamos para acertar a história porque ela envolve muitas questões éticas importantes ao mesmo tempo. Envolve a dor das mulheres, a reprodução, o racismo. É muito difícil, pensamos muito sobre isso. E é muito importante para mim que não minimizemos o papel do racismo nesta história mais ampla sobre saúde reprodutiva. E isso tem sido parte do desafio, porque este é um momento na história americana. Em 1808, a escravidão transatlântica foi proibida. Embora o tráfico tenha sido proibido, a escravidão continuou existindo nos Estados do Sul até a Guerra Civil Americana. A proclamação de emancipação, emitida pelo presidente Abraham Lincoln em 1863, foi um passo importante, mas não teve efeito de imediato nos estados rebeldes, e não pôs fim à escravidão em todo o país. A escravidão foi formalmente abolida com a aprovação e ratificação da 13ª Emenda à Constituição, em dezembro de 1865. Sim, isso mesmo. Então, podemos concluir que naquele período, a escravidão era algo considerado como se fosse normal. Foi um momento trágico na época da nossa história. E ainda hoje, temos políticos proeminentes e de alto escalão argumentando que a escravidão era, na época, uma coisa boa, um bem positivo. Então, este foi um dos piores momentos da história americana para quem fosse uma pessoa negra. E para mim e para as produtoras da nossa equipe, que são todas mulheres, além de destacar o papel da escravidão e do racismo nesta história, este episódio é realmente importante em termos de destacar a história da saúde da mulher. Mas também não quero minimizar o fato de que as experiências que tive como mulher branca em ambientes médicos provavelmente não foi muito diferentes daquelas vivenciadas por mulheres negras. Achei importante para nós falar com alguém que entendesse disso. Então, passamos algum tempo conversando com a doutora Denise Cooper, que é especialista em racismo médico e também uma mulher negra. E falaremos muito dela neste programa. Também conversamos com médicos e colegas sobre o tema. Sim, então estamos estratificando essas 3 questões principais: racismo, sexismo e escravidão. E acho que é por isso que lutamos com isso. E geralmente, quando as histórias são difíceis de contar, é muito importante contá-las. E é isso que vamos fazer. Nossa história começa com o nascimento de Anarcha, na escravidão, por volta de 1828. Ela morava em uma plantação de algodão em Montgomery, Alabama, e acabou tendo um parto terrível. Ela ficou em trabalho de parto por horas. Ela teve um parto obstruído, ao qual muitas mulheres, neste momento, não teriam sobrevivido. E, na verdade, não sabemos pelos registros se o bebê dela sobreviveu. O parto a deixou com algo que o médico nunca tinha visto antes, uma fístula vésico-vaginal. Então, fístula é o termo médico para basicamente um buraco onde não deveria haver um.
Exatamente. Portanto, uma abertura anormal entre duas partes do corpo. E no caso de uma fístula vésico-vaginal, a abertura fica entre a bexiga e a vagina. Um artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina descreve as fístulas vésico-vaginais, ou VBFs, como uma das complicações mais angustiantes de procedimentos ginecológicos e obstétricos, resultando em incontinência urinária contínua e ininterrupta. Doutor, essa afecção é comum? Não, porém é mais comum no hemisfério norte, mas a Organização Mundial da Saúde estima que todos os anos mulheres desenvolvem fístulas vésico-vaginais ou VBFs. Portanto, essa VBF deixou a Narsha incontinente e ela sente dor e queimação constantes. Um médico que também esteve presente quando ela estava dando à luz foi chamado de volta para tratá-la. Seu nome, James Marion Sims, médico estadunidense e um pioneiro no campo da cirurgia, conhecido como o pai da moderna ginecologia. O seu trabalho mais importante foi desenvolver uma técnica cirúrgica para a reparação da fístula vésico-vaginal, uma grave complicação do trabalho de parto prolongado em demasia. Mas, quando ele vê o caso de Narsha pela primeira vez, ele falou e escreveu: Senhores, está claro que, tirando a morte, este foi o pior acidente que poderia ter acontecido com a pobre jovem. Certo. Então o que ele fez? O Dr. James Sims tentou costurar uma das fístulas, mas não funcionou. Basicamente, ele transforma um grande buraco em uma série de 3 pequenos. Mas reduzir o tamanho da abertura não ajudou. Então, ele escreve que a urina, entre outras coisas, escaparia tão rapidamente por uma abertura do tamanho de uma pena de ganso, assim que toda a bexiga estivesse cheia. Ele comparou o tamanho da fístula vésico-vaginal com a espessura de uma pena de ganso, aproximadamente a 0,8 milímetros. E o Dr. James Sims escreve que, neste ponto, ele vai para casa e começa a investigar a literatura sobre o assunto completamente. E mais tarde ele retorna ao Sr. Westcott, proprietário da escrava Narsha, na plantação onde ela morava, no Alabama. E o Dr. James Sims lhe conta o prognóstico de que a Narsha iria sobreviver, mas que ela estaria para sempre inapta para exercer os serviços de uma escrava. E para aprender mais sobre o contexto e o que aconteceu com a Narsha, conversei com a doutora Denise Cooper. Ela é historiadora, ativista dos direitos reprodutivos e autora do livro Escravidão Médica, Raça, Gênero e as Origens da Ginecologia Americana. Ela me disse que a escravidão e a saúde reprodutiva estão interligadas. A Constituição dos Estados Unidos proibiu o tráfico transatlântico de escravos em 1808, e por conta disso, os proprietários de escravos precisavam encontrar uma nova maneira de aumentar a população de pessoas escravizadas. Portanto, era do melhor interesse dos patrões, analisando o custo-benefício, contratar um médico como James Sims, que só tratava de escravos com a finalidade de reparar ou restaurar a saúde reprodutiva dessas mulheres escravizadas, porque, literalmente, as feridas das mulheres negras eram prejuízo para o patrão, pois era através dos filhos das escravas que sustentava a escravidão. E você me perguntou sobre a autobiografia do Dr. Sims como um texto-fonte válido. E para poder responder, tenho que falar sobre a perspectiva que a maioria dos ex-proprietários de escravos escreveu. O Dr. James Sims foi claro, escreveu sobre isso da perspectiva que a maioria dos ex-proprietários de escravos. Tipo, se lermos tudo o que eles escreveram, a história da escravidão americana diria que todos os escravizados ficaram muito felizes por serem mantidos em cativeiro e ficaram muito tristes quando a Guerra Civil terminou, porque o que fariam em liberdade? Quer dizer, essa é uma narrativa dos antigos donos de escravos. Foi aquilo que eu disse antes, que havia um vice-presidente naquela época que defendia fortemente que a escravidão era algo positivo, não era algo maligno, era para o bem dos escravizados. E para o Dr. James Sims, nesse contexto, possivelmente nem teria passado pela sua cabeça perguntar à própria Narsha se ela queria ser tratada por ele. Além disso, temos que olhar para o contexto amplo aqui, porque naquela época o conceito de racismo científico era universal, e o racismo científico médico é uma espécie de subconjunto disso, onde é mais fortemente sentido.
Há um senso geral entre as pessoas mais poderosas. A maioria dos brancos naquela época, na América e também na Europa, eram unânimes em afirmar que existia uma hierarquia de raças e que os brancos eram superiores em quase todos os aspectos. O que você quer dizer com quase todos os aspectos? Segundo o entendimento da época, a estrutura do racismo científico é que os brancos eram considerados intelectualmente superiores, mais industriosos em seus comportamentos, e que os africanos e, posteriormente, os afro-americanos eram frequentemente considerados seres inferiores. O que ainda é um estereótipo, certo? Você ouve isso em contextos esportivos o tempo todo. Os comentários racistas feitos sobre isso o tempo todo. Havia muitas suposições e estereótipos sobre a superioridade física dos negros sobre os brancos. E isso é mais fortemente sentido na medicina, onde há muitos estereótipos associados a isso, o que faz parte do legado do racismo científico no século XIX, um dos quais é a crença comum de que a compleição física dos negros tem maior tolerância à dor do que os brancos. O que é incorreto. Não há nenhuma evidência que sustente isso. E o que isso me faz pensar são os direitos das mulheres em geral. Muitas mulheres ao redor do mundo ainda lutam por autonomia sobre seus próprios corpos, e as decisões médicas são tomadas por elas. Aqui está o que Daisy disse sobre o Dr. Sims, sobre o escravizador e sobre outros que trabalharam com eles. E não é porque eles têm esse tipo de visão compassiva de meu Deus, vamos cuidar dessas pobres mulheres grávidas ou puérperas. É sobre como mantemos melhor nossa propriedade. Porque o status legal dos escravizados era o de bens móveis. Então, é por isso que ele tinha acesso tão fácil aos seus corpos, porque fazia parte da cultura e da prática de hospitais irem até os donos de escravizados e dizerem: ouça-me, senhor, se você me emprestar seu escravo, eu posso arcar com o custo para tentar reparar ou restaurar a saúde deles. Então, um outro médico levou até o Dr. Sims outra empregada adolescente chamada Betsy, que sofria de incontinência urinária, e ele disse que a examinou com relutância, fez tudo o que pôde, mas declarou que sua condição era incurável. E como se não bastasse duas mulheres, uma terceira foi enviada ao Dr. James Sims. Seu nome era Lucy, de 18 anos, com uma fístula na bexiga. De acordo com sua autobiografia, James Sims, a essa altura, estava começando a ficar bastante estressado, eu acho, pode-se dizer irritado, pois, ao saber dessa paciente, ele declarou: o caso é absolutamente incurável, não quero vê-la, nem tenho interesse no caso. Essas não são palavras que você realmente quer ouvir quando seu médico está impaciente, irritado ou, você sabe, relutante em tratar a paciente. E sua atitude em relação a examinar mulheres está prestes a mudar quando uma mulher branca chamada Senhora Merrill o procura. Então, ele a descreve como uma respeitável mulher de 18 anos que, em suas palavras, era robusta e um pouco acima do peso, mas não era gorda. Ela havia sofrido uma queda enquanto cavalgava sobre um cavalo pônei. O Dr. James Marion Sims encontra sua primeira paciente branca que, por causa da queda, ficara com o útero retrovertido. Ele escreveu em sua autobiografia que, enquanto ele realizava um exame vaginal com o consentimento dela, diga-se de passagem, que isso era bem incomum, os ideais de gênero da época ditavam que os homens, de fato, não realizavam exames vaginais em pacientes do sexo feminino e certamente não olhavam para seus corpos totalmente despidos. E então ele faz isso, pedindo permissão a essa mulher, e ela concede, tendo em vista que não havia outra alternativa. E então ele diz que percebeu, depois de olhar na cavidade vaginal, com uma espécie de lufada de ar que conseguia virar o útero dela para o lado direito. Em meados do século XIX, os médicos frequentemente ficavam constrangidos, confusos e assustados com o parto. Sim, também não é o que você quer ouvir do seu médico, mas eu acho que, sabe, muitos homens ainda ficam constrangidos, confusos e assustados com o parto. Recentemente fiz um procedimento ginecológico e, honestamente, o médico que estava fazendo o procedimento em mim também parecia constrangido e confuso, e a enfermeira basicamente teve que orientá-lo. E acho que esse é um dos muitos motivos pelos quais eu costumo escolher uma médica, se houver uma opção.
Mas eu te faço uma pergunta. Você é pai, então provavelmente já teve algum tipo de contato com ginecologistas. Bem, estranhamente, não muito. Então eu fiz o parto dos meus 3 filhos. Quer dizer, o primeiro e o terceiro não tiveram complicações e não havia ginecologistas ou médicos presentes, então tivemos apenas parteiras. E acho que, com partos sem complicações, isso é ótimo. Meu filho do meio nasceu em casa acidentalmente, então não havia ninguém presente além de mim. E eu não sei, quer dizer, eu tenho alguma experiência médica, tenho uma mentalidade bastante científica e não fiquei envergonhado. Acho que fiquei um pouco confuso porque nunca tinha feito isso antes, o que de fato é verdade para os profissionais médicos na época da escrava Anarcha. Acho que sim, mas você ainda não quer que eles fiquem confusos ou envergonhados, você não quer. E então, para os homens da época, todas essas coisas de mulheres, esses procedimentos ginecológicos eram um mistério muito maior. E o próprio Dr. James Sims havia escrito, antes de começar seus experimentos, esta citação. Orlando, ele escreveu o seguinte: se havia algo que eu odiava, era investigar os órgãos da pelve feminina. Ele também escreveu: até conhecer a Anarcha, eu nunca fingi tratar nenhuma das doenças das mulheres. E se alguma mulher viesse me consultar por causa de qualquer distúrbio funcional do sistema uterino, eu imediatamente respondia: isso está fora da minha especialidade. Então eu pergunto, o que mudou? O que mudou foi que ele descobriu que colocar uma mulher em uma determinada posição física significava que isso lhe dava acesso para que pudesse ver e então fechar cirurgicamente uma fístula. E ele descobriu essa posição enquanto tratava uma mulher branca, a senhora Merrill. James Sims escreve que conseguiu aliviar a senhora Merrill, e muito mais do que isso. E só para deixar claro, a senhora Merrill não tinha uma VBFs. Ele percebeu naquele momento que, se colocasse outras pacientes com VBFs nessa posição, ele poderia enxergar o suficiente para fazer algo a respeito dessa condição, que, como ele mesmo mencionou, havia escapado a tantos médicos e cirurgiões por tanto tempo. Então, ele imaginou que com essa nova posição poderia enxergar melhor e consertar uma VBF. E este foi um momento importante e, em suas palavras, ele estava entusiasmado. Tanto que ele se esqueceu de que tinha outros pacientes para atender naquele dia, e pega 2 de seus alunos de medicina e diz a eles que fossem ao quarto onde Betsy estava esperando para receber alta e a trouxessem até ele. Ele disse a ela: Betsy, eu disse que te mandaria para casa esta tarde, mas antes de você ir, quero fazer mais uma análise do seu caso. Ela consentiu de bom grado. Certo, então é plausível afirmar que ela obviamente não consentiu de bom grado. Bem, ela não podia, porque ela era propriedade porque era uma escravizada. Então, ele primeiro testou essa teoria em Betsy e funcionou. Em sua autobiografia, ele escreveu: eu vi tudo, como nenhum homem jamais vira antes. Incrível, como nenhum homem jamais vira antes. De qualquer forma, cheio de entusiasmo, James Sims achou aquela descoberta bem simples. Tudo o que ele precisaria fazer era fechar cirurgicamente a lacuna. Ele tinha certeza de que estava às vésperas de uma das maiores descobertas da época, e quanto mais ele pensava nisso, mais se convencia. Mas primeiro, o Dr. James Sims teria que inventar os instrumentos que seriam necessários para a operação. Então, ele escreveu para a anarca Lucy e os proprietários de Betsy e disse que gostaria de ficar com elas e tentar curá-las. Ele escreveu que vasculhou o país em busca de casos e resolveu os problemas de mais 6 ou 7 mulheres em condições semelhantes. Sinto que este é um momento realmente significativo para nós ao contarmos esse tipo de história, porque frequentemente nos deparamos com os perpetradores desses tipos de experimentos horríveis, e o que eles veem neste momento é uma oportunidade. Assim, James Sims viu que havia uma oportunidade naquele momento para ele fazer seu nome. E então ele viaja pelo país. E talvez também para lhe dar algum crédito por resolver algo que ninguém havia conseguido antes. Entendi perfeitamente. Então, ele passou a procurar mais mulheres escravizadas pelo país para fazer experimentos. Sim, e a essa altura ele já havia construído seu próprio hospital e decidiu trabalhar na adição de alto nível para este hospital, o que lhe deu leitos, 4 leitos para empregados e 4 leitos para pacientes. Mais tarde, anos depois na verdade, em 1855, ele fundou o New York Women's Hospital, que é frequentemente chamado de primeiro hospital feminino de Nova York.
Mas, na verdade, este hospital no Alabama foi o primeiro hospital feminino. E isso foi criado para tratar, ou melhor, experimentar, em mulheres negras. E também era um hospital que as próprias mulheres negras ajudavam a administrar. Espere, Dr. Orlando. Você disse que elas mesmas administravam o hospital? Deixe-me explicar. O Dr. James Sims ficou tão emocionado em suas próprias palavras. Lembre-se do que ele disse, que estava muito entusiasmado e esperava curar todas elas em 6 meses. E ainda afirmou que nunca sonhou com o fracasso. E ele concluiu dizendo: pude ver como a operação poderia ser realizada com precisão e perfeição. E foi assim que a Narca passou para os cuidados do Dr. James Sims. Entendi. E isso significava que ele tinha permissão legal para fazer quase tudo com ela, não importava o que ela quisesse ou pensasse. E ele passa a fazer cirurgias nela e também em Lucy e Betsy e em outras mulheres escravizadas? Sim, você está correta. No início, outros médicos o ajudaram com as cirurgias, porque estavam ansiosos para testemunhar o que ele estava fazendo. Este é um procedimento novo. Mas, como ele escreveu em sua biografia, 2 ou 3 anos de fracassos constantes e esforços infrutíferos cansaram os assistentes, que acabaram indo embora. E torno a repetir, isto é uma notícia negativa que você não quer ouvir em um ambiente clínico. Na verdade, fracassos constantes, esforços infrutíferos. O cansaço não é muito reconfortante. Mas tudo estava demorando anos a mais do que ele esperava. Então, o que ele fez? Ele ordena que seus próprios pacientes ajudem com as cirurgias, como se elas fossem assistentes. Desculpe, Dr. Orlando, o que você disse? Ele treinou as pacientes? Ele treinou para fazer as cirurgias? Uau, isso é fantástico! Ele treinou as mulheres que eram suas pacientes e escravizadas para se ajudarem a operar umas às outras? Sim, foi isso mesmo que a doutora Daisy Cooper me disse. Os 2 assistentes brancos pediram demissão, porque James Sims continuava falhando e falhando nos seus experimentos. Então, o Dr. James Sims teve que ensinar essas mulheres escravizadas. E é isso mesmo, quero dizer, às vezes as pessoas ficam chocadas, mas elas eram pacientes dele. Mas ele resolveu, como diria, unir o útil ao agradável. Ele pensou, mas elas eram escravizadas. O que você acha que os escravizados faziam? Eles trabalhavam, era isso. Eles trabalhavam, do nascimento à morte, e então ele as ensinou. Mas ao ensiná-las, ele não ensinou nada diferente. Ele ensinou as mesmas coisas que ensinava aos homens brancos alfabetizados. As cirurgias também envolviam segurar uns aos outros, pois eram realizadas sem anestesia. E eu perguntei a Daisy sobre isso. Essa também é uma daquelas perguntas que recebo muito. Então, James Sims, nos anos 1852, não teria usado anestesia na maioria dos pacientes. E eu sei que a anestesia existia, mas não era raramente usada porque cirurgias eram bem incomuns naquela época para qualquer pessoa. Mas James Sims também é um homem da época. Então, o que isso significa? É que, você sabe, a crença científica ou médica predominante é que os negros não sentem dor, e se o fizerem é bem leve, certo? Porque lembre-se, negros e brancos têm essas diferenças biológicas. Sabe, agora sabemos que isso é ficção, mas essa era a crença científica predominante, baseada na pesquisa da época. Foi por meio da pesquisa dele, mas ainda era pesquisa. E esse tipo de racismo médico continua existindo até hoje. Então, aqui estão algumas estatísticas sobre como esse legado das mulheres, particularmente mulheres de cor escura, e sua dor não sendo levada a sério, ainda é sentido em ambientes médicos até hoje. Então, no Reino Unido, mulheres negras têm 4 vezes mais probabilidade de morrer na gravidez ou no parto do que mulheres brancas. Em um estudo com estudantes de medicina dos Estados Unidos da América, veja só, o percentual. 3/4 deles acreditavam que pacientes negros tinham maior tolerância à dor do que pessoas brancas. É justamente conforme você mencionou anteriormente, que na literatura da época acredita-se que pacientes negros,
poderiam ter terminações nervosas menos sensíveis ou pele mais grossa. Literalmente pele mais grossa. O que é um absurdo. É um absurdo total. Quero dizer, essas são coisas complicadas de realmente desvendar, especialmente quando estamos falando de estudantes de medicina que serão médicos em alguns anos. Então, eles também deveriam estudar a fisiologia. Existem diferenças físicas e biológicas entre diferentes grupos de pessoas, e a pigmentação é a mais óbvia, o que significa que há qualidades na pele que são diferentes se você tiver uma pigmentação mais alta do que outras pessoas. Mas não dor. E não espessura. Nenhuma. Então tudo se baseia em mitos, e esses legados simplesmente se recusam a morrer. Eles estão presentes em nossa medicina ainda nos dias de hoje. Sim, o Dr. James Sims pensou que poderia curar a mulher em 6 meses, mas acabou levando 4 anos. E a própria Anarca acabou passando por diversas cirurgias. Estamos chegando ao ponto da história em que estamos efetivamente dizendo que o Dr. James Marion Sims inventa o campo da ginecologia? Não, ele não inventou o campo da ginecologia, mas seu procedimento para fechar fístulas vaginais VVS, ou VESCO, eventualmente funcionou. E também mudou a vida de muitas mulheres para melhor. E é em parte por isso que as pessoas se referem a ele como o pai da ginecologia. Mas ele seguiu na esteia de todo um movimento, que foi o que o Dr. Cooper Owens me disse. Sims não é o primeiro, mas se torna um dos mais conhecidos porque sua técnica cirúrgica realmente funcionava. É por isso que ele é chamado de pai da ginecologia. E isso aconteceu após sua morte. Enquanto ele estava vivo, ele não tinha esse mérito. É só que, sabe, ele morreu e se tornou um homem notável em sua área. Ele foi um escritor médico prolífico, ele teve cargos e, sabe, cargos muito altos na Associação Médica Americana e na Academia de Medicina de Nova York. E então, quando ele morreu, seus colegas dizem: James Sims, este homem deu a vida, sabe, em serviço desses corajosos servidores negros. Ele foi e continuará sendo o pai da ginecologia americana. E recentemente houve uma mudança no reconhecimento dessa história terrível. Por exemplo, um grupo chamado Projeto Juventude Negra organizou protestos artísticos e fez campanha para que uma estátua do Dr. James Sims fosse removida em Nova York. Além disso, também houve uma mudança no reconhecimento do legado controverso de James Sims, e o foco tem se voltado para a Anarca, Betsy, Lucy e a outra mulher escravizada desconhecida com quem ele também fez experimentos. E essas mulheres negras que eram escravas ficaram conhecidas como as mães da ginecologia, o que parece muito mais apropriado. Dr. Orlando, explique melhor o que é de fato essas fístulas vesicovaginais. As fístulas vesicovaginais ocorrem quando a bexiga, o colo do útero e a vagina ficam presas entre o crânio do feto e a pelve da mulher, cortando o fluxo sanguíneo e levando à morte do tecido. O tecido morto posteriormente se desprende, deixando um orifício. Após essa lisão, quando um fluxo contínuo de urina vaza da vagina, é difícil manter a área limpa. Tais problemas de higiene pessoal frequentemente levam à marginalização da sociedade, assim como a irritação vaginal, cicatrizes e perda da função vaginal. O Dr. James Sims também trabalhou para reparar fístulas reto-vaginais, uma condição semelhante na qual flatulência e fezes escapam do retal através de uma ruptura no tecido que os separa da vagina, levando à incontinência fecal pela vagina. Além disso, James Sims tem outro mérito. Uma de suas contribuições mais importantes foi a invenção das suturas com fio de prata em 1849, que eliminaram o risco de envenenamento por chumbo ou as infecções associadas às suturas de seda, que o Dr. Metawar havia usado em 1838. Em seus relatórios cirúrgicos de 1852, James Sims descreve como reparou com sucesso a sutura da escrava Anarca, usando fio de prata, e em seguida passou a tratar fístulas em várias outras mulheres africanas escravizadas. Certo. Então sabemos o que aconteceu com Anarca ou qualquer uma das outras mães da ginecologia? Não, infelizmente não sabemos. Mas não podemos esquecer que esses legados de racismo médico ainda hoje são sentidos. E quando conversei com a doutora Daisy Cooper,
Ela me contou sobre sua própria experiência recente de dilatação do colo do útero como parte de um tratamento de fertilização in vitro e a dor que veio com isso. Lembro-me de nunca ter sentido esse tipo de dor na minha vida. Quer dizer, eu simplesmente gritei. Gritei e gritei. E havia uma enfermeira branca lá, e eu me lembro de simplesmente se virar para a minha esquerda, e eu estava olhando para ela e ela tinha um olhar como se ela estava tão incomodada por eu estar gritando e fazendo barulhos. Eu tive o colo do útero dilatado como parte do tratamento de fertilização in vitro, e o procedimento de dilatação e curetagem, também chamado de DNC, ocorre quando o colo do útero, que é a parte inferior estreita do útero, é dilatado ou expandido para que o revestimento uterino, ou seja, o material dentro do útero, possa ser raspado com uma cureta ou um instrumento em forma de colher. E então, sem qualquer anestesia, o médico simplesmente, por minutos, perfurou manualmente um orifício no meu colo do útero. Foi tão doloroso que eu saí da experiência se sentindo abalada, como se eles não tivessem voltado, não tivessem me limpado. Havia pedaços de carne, sangue. Lembro-me de ligar para o meu marido e ele perguntar: "Então, como você tá?" E eu responder: "Não sei." Ela estava me contando uma história muito pessoal, porque não é incomum para as mulheres hoje em dia se submeterem a um procedimento ginecológico doloroso com a expectativa de que você vai suportar a dor que ele causa. Então, Jaime Sims tem uma longa história de subestimar a dor que as mulheres sentem, especialmente as negras, principalmente quando se trata de procedimentos ginecológicos e partos. Enquanto isso, ainda hoje, usamos versões das ferramentas que Sims desenvolveu. Por exemplo, ele criou algo chamado Speculum Sims, que é usado até hoje para examinar a vagina e o colo do útero. E os ginecologistas atuais literalmente gritam para seus assistentes: "Me dê o Sims!" Muito bem, então ouvimos o nome dele o tempo todo durante as clínicas, durante os procedimentos ginecológicos, mas nunca os nomes das mulheres escravizadas com as quais ele fez experimentos. E, para terminar com uma nota mais positiva, uma coisa que aprendi pesquisando para fazer este episódio é que uma mulher chamada Michelle Browder, que é uma artista e ativista americana, ergueu uma escultura de Anarcha e Betsy em Montgomery, Alabama, que não fica longe de onde uma estátua de Jaime Sims ainda está de pé até hoje. Então esta é uma estátua diferente daquela que foi removida em Nova York? Exatamente, foi onde os experimentos realmente aconteceram. E ela comprou o hospital do Dr. Jaime Sims e o transformou num museu, um centro educacional e também uma clínica. E é por isso que contamos essas histórias. Então, ao expormos as histórias, conseguimos aprender sobre os tratamentos médicos atuais, aqueles em que todos confiam. Por fim, da próxima vez que vocês consultarem um ginecologista, não pense em Jaime Sims, apesar dos muitos instrumentos que levam seu nome. Mas em vez disso, pense na mulher, Anarcha, Lucy e Betsy, entre outras, que são as mães da ginecologia.